Não, ele acertou muita coisa que era especulativa. Só que assim, fica essa coisa, entendeu? De puta, são muitas premissas, eu tenho que vencer muitos obstáculos para saber se é verdade. Sei lá, se tem fenômenos quânticos, não sabe, mas como é que eu vou ver? Não é um olho de pássaro que eu faço uma cirurgia ali na mesa e depois abate o pássaro, que é isso que acontece em laboratório, infelizmente. Não. E quando tem muitos ICs, é mais fácil você pôr uma ideia e ela não ser rebatida e coisada, né? Porque como que você vai provar os ICs, né? Ou eu vou te dizer... Tá, isso é verdade. Agora o outro lado. Quando você tem muitos cis e do outro lado você tem uma com menos cis, aí é melhor menos cis. Entende? É isso que é o ponto. Então, tipo assim, putz, tá, pode ter fenômeno quântico no cérebro que gere consciência. Mas também tem boa explicação que vai além do Global Workspace, que não precisa disso tudo, entendeu? Tem menos cis. Menos Se bem que cis. eu gosto dessa. Eu também gosto, ela é linda. Tá aí. Por que eu falei todo esse monte de coisa? Pra dizer, pô, esse é o imaginário rico da coisa, tá bom? Esse é o que é legal pra caralho. Porque você sente isso. Você sente que há uma coerência. Mas será que ela existe no plano quântico? Entende? É muito si, assim. Como que tá a computação quântica hoje em dia? Como que você enxerga isso? Tá bom. É muito a sua. Eu vou matar meus ações. Mas, tá bom. Eu acho que assim. Veja bem, a gente tem duas linhas de computação quântica hoje em dia acontecendo. A gente tem uma linha. Deixa eu dar um passo atrás. A computação quântica está baseada no fato de que os bits, que são chamados de qubits, eles envolvem entrelaçamento. Ou seja, um bit está entrelaçado com outro bit. Então, por exemplo, se eu tenho 3 bits, eu tenho 2 ao cubo opções de bits. De processamento. De possibilidades. Que está intrínseco no cálculo quântico sem realmente você ter feito o cálculo. Tá? Tô falando no normal. Agora, no quântico, 3 bits é um negócio... 2 ao cubo... É muito mais, não importa, eu não sei qual é esse número exatamente, mas eu sei que assim, é um número muito mais alto. Então, assim, o poder computacional ele escala de maneira muito rápida com poucos bits, através do entrelaçamento. Eu tinha visto um vídeo explicando um pouco sobre esse negócio quântico. Do In a Nutshell. Não sei se foi desse, mas não lembro de que... minha memória não é tão boa assim. Não lembro qual foi o vídeo. Mas que ele explicava assim, o estado de um bit quântico, ele não é o estado 0, 1. 0, 1 e 0, 1 e as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, ele é 1 e 0 e é 0, 1 ao mesmo tempo. Isso. Ele pode ser 3 coisas... Isso não existe dentro do bit do computador normal. Ele é dualístico. É 0 ou é 1. Por isso que fica 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Aqui não, aqui eu tenho 3. Só que quando você 3 tem ao cubo... 3 fatores, a exponenciabilidade do cálculo é muito maior, porque são 3 variáveis, então o cálculo possível de 3 variáveis é muito maior do que o cálculo possível de duas variáveis. Então, dentro de um processamento de um bit quântico, existem mais cálculos possíveis que dentro de um processamento de um bit dualístico 0 a 1. Mais ou menos isso. Não, isso é 100% correto. Esse é o grande lance. Então, o poder de processamento escala. Isso é um negócio que muda. Então, só uma coisa. E deve ser mais eficiente, falando do ponto de vista energético e tal. Então, putz, já falo disso, pode ser? Tem um negócio que eu acho que tem que pensar antes, que é assim, sobre exatamente o que são esses bits, que é algo que, para mim, muda tudo. Que é o seguinte. Quando eu estou num processador digital, eu estou fazendo um processo que é linear, ele é sequencial. A arte, que eu estava dizendo do computador quântico, que é o lance que eu estava falando do entrelaçamento, é que como o entrelaçamento significa que a ação de uma das partículas está entrelaçada, ou em outras palavras, ela gera reação imediata em outra partícula, eu tenho paralelismo de processamento. Essa é a coisa, entendeu? Então não é simplesmente que processa mais rápido. Então, puta, entendi. Os caras estão falando do mega computador, tá bom. É tipo o supercomputador do... Não, ele é meio cérebro humano, né? Não sei, o cérebro tem partes assim, tá? O cérebro de fato ele consegue fazer cálculos que é impossível com o computador. Não é só isso. Não é. Isso que é o negócio. Ele consegue fazer coisa que o computador não vai conseguir nunca. Não importa o tamanho do processador, não importa quanto ele evolui. É isso que é o negócio. Porque tem coisas... Não é força física, é destreza. Isso. Falou muito bem. Esse é o papo, entendeu? Então, o computador quântico não é simplesmente mais processamento. Ele tem algumas
propriedades que, se bem utilizadas, óbvio que assim, veja bem, computador é computador, tá? O que importa na prática, na sua relação com ele, é o software. É só que a questão assim, você consegue desenvolver softwares, tudo surgiu em função do negócio de um cara chamado Shor lá, que tinha uma coisa que ele precisava fazer uma fatoração e era muito difícil. Mas enfim, ele resolveu isso com um modelo quântico, teórico. Tá? Mas enfim, você vai além desse papo de fatorar número, de quebrar criptografias que são impossíveis de serem quebradas. Por exemplo, a quebra de todas as senhas conhecidas é uma realidade teórica indiscutível no mundo da computação quântica. Todas. A quebra, tipo, a reversão dos blocos de um blockchain imaturo, né? Nunca do Bitcoin, mas isso tudo faz parte de realidades teóricas, pelo menos, não sabe se é daqui a 10 anos ou 100 anos, mas o que importa é o seguinte, é esse nível de coisa, tem coisas que não podem, por definição, assim, por definição é uma palavra forte, mas conceitualmente elas não fazem sentido a gente imaginar que elas vão acontecer com o tipo de computação que a gente tem hoje em dia, mas elas são viáveis, pelo menos conceitualmente, no mundo da computação quântica. Entendi. Então tá aí, eu acho que essa é a parte que eu estou muito interessado em entender melhor. Você tem algum exemplo de algo que seria possível com computação quântica que não seria possível atualmente? Inteligência artificial mais robusta, talvez? Não, isso aí eu acho que teria que ser mais robusto, é questão de grau. Tem. É o seguinte, você tem um problema, que eu vou começar de novo a ficar com vergonha, um matemático sério ouvindo, o Fábio Tal, meu amigo. Não tem muito matemático te ouvindo não, fica tranquilo. Então tá bom. Não, mas eu não vou falar nenhuma bobeira, é só que tem níveis dessa discussão que são muito elevados. Mas você tem um problema, você tem alguns problemas ligados a rotas. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um carteiro que ele precisa entregar cartas dentro de uma rota complexa de uma cidade. Então, ou por exemplo, imagina que eu tenho vários aeroportos que estão distribuídos ao redor de um país e eu preciso desenhar as rotas de todos os aviões ao mesmo tempo para maximizar o circuito aéreo como um todo. Essa coisa, o circuito aéreo como um todo, a gente chama isso de sistema complexo. Eu preciso otimizar o sistema inteiro. Então, quer um exemplo? Imagina que eu quero fazer um Waze que de fato otimize o trânsito do mundo. Até a gente pode falar de Waze aqui. O Waze é uma sacada genial, tá? Mas vamos dizer assim, eu quero que um carro leve em consideração o outro carro e todos os carros juntos operem de forma que haja um melhor interesse para todo mundo, que é o trânsito ótimo. Esse tipo de coisa que envolve um objeto em relação ao outro, que tem muito realmente a ver com o humano, cuja fala, cuja interação, ela é tão boa quanto ela for alinhada àquilo que existe dentro da relação com uma outra pessoa. Essa coisa não é o típico problema que a computação digital resolve. Ela não é. Eu sei como dono de fábrica de software que faz coisa difícil e também sei isso do ponto de vista conceitual. Essa coisa ela é complicada, tá? Esse tipo de algoritmo ele buga, por assim dizer, a computação digital por definição. Esse tipo de coisa é resolvida na computação quântica. E aí você fala, tá bom, mas que assunto abstrato. Não é. Vamos lá. Como é que eu crio uma cidade planejada que seja o mais perfeita possível? Como é que eu resolvo o trânsito do mundo? Como é que você põe todas as variáveis e passa por uma lógica que vai realmente entender essas variáveis? É algo assim? Eu tô viajando? Não precisa necessariamente entender, né? Lembra daquela coisa do propósito. Eu preciso ter inteligência, mas não necessariamente propósito. Sim. Mas ele consegue captar as nuances da variável de uma forma que os computadores atualmente não conseguem captar. É isso aí. E processar coisas. Eu, desde a época que eu vi esse negócio de processamento quântico, eu fiquei muito animado. Parte de mim acha que isso vai ser útil para a inteligência artificial, porque eu acho que... Mas é lógico que sim, né? Os softwares que rodam em cima são todos de inteligência artificial. Então, se você tiver um machine learning que é capaz de pensar, não só dualisticamente, mas de pensar probabilidade de uma forma muito mais robusta, aí eu tô falando linguagem monarca, eu não sei exatamente como funciona. Não, mas eu imagino que, tipo, se você tem essa... É uma escala. Tipo, você tem um salto na humanidade de tecnologia. Se você... Mas o problema do computador quântico atualmente é que é muito caro de você fazer um computador quântico, porque você precisa de uma máquina muito forte, ela tem que ser refrigerada. É aí que eu ia responder pro Igor, que falou de economia energética. Mas desculpa, segue lá. Não, responde. Não, é isso aí. Você já falou. Então, e aí precisa de nitrogênio líquido passando 100% do tempo no chip, porque ele esquenta muito e tal. E aí não é viável para produzir isso em larga escala. E aí,
por não ser viável em produzir em larga escala, não tem o interesse em desenvolvimento de software, então a gente está passando hoje em dia num processo do começo da tecnologia. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente conseguir realmente ter um computador quântico para o consumidor, assim? Você acha que isso demora muito ainda? Vou falar de duas coisas. Primeiro é o seguinte, só um detalhinho, claro. Como você é um cara de absoluta coração aberto, o problema não é que ele esquenta. O problema é que para eu estabilizar um entrelaçamento quântico, eu preciso que a partícula esteja muito resfriada, entendeu? Então é a geladeira que é muito, muito fria. Os átomos eles têm que estar paradinhos, estáticos, para que você consiga mexer neles e manter eles estáticos para você ter uma segurança. Não é bem que você mexe nele, mas é isso aí. A metáfora tá boa. Desculpa, eu tô tentando Não, mas é isso mesmo. Ele precisa estar paradinho para o negócio rolar, tá? Sim. E é isso aí. E aí então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, trazendo lá atrás, você tem dois, que eu estava falando, tem dois modelos de computação quântica. Então você tem um modelo do Google, por exemplo, que é o computador quântico que justamente trabalha temperaturas baixíssimas e poucos qubits. Ou seja, ele trabalha com qubits, por que poucos? Porque são qubits que estão em entrelaçamento efetivo com os outros. Agora você tem um segundo modelo de computação quântica com muito mais qubits, mas não são bem qubits verdadeiros. Eles são uns pseudo-qubits, tá? Na verdade, é computação digital emulando computação quântica. Que nem, por exemplo, a gente hoje em dia não... existe holografia, tá? Holograma de laser, tá? Mas a estabilidade deles e a definição é muito ruim e perigoso para o olho e tal. Então, aquilo que a gente chama de holograma não é holograma, tá bom? É a experiência de holograma tridimensional, de computação visoespacial. Entende? Então, é a mesma coisa, não é bem qubits. Então, você tem dois modelos. No modelo que importa mais para a evolução do campo e que gerou a chamada supremacia quântica, que foi o primeiro experimento que gerou algo quântico, que foi uma fatoração que nenhum computador do mundo consegue fazer. Isso já aconteceu, isso foi em 2019, e foi o computador do Google. Nesse modelo, a gente está evoluindo de maneira muito devagar em termos da adição de número de qubits. Então, aí eu chego sim na sua pergunta, eu acredito que, a resposta é chata, mas é a grande verdade para mim, que essas coisas são que nem a vacina de RNA. Depois do Covid-19, é meio que natural que muitas vacinas de RNA surjam e muitos tratamentos para câncer baseados em RNA e edição genética com CRISPR, que foi usado muito aqui em muitos experimentos, etc. CRISPR é algo muito foda, assunto muito foda. Nossa inclusive. Senhora, depois a gente vai falar. Mas, enfim, é muito natural que isso aconteça, porque a mente humana nessa área é que nem a evolução bélica e a evolução da aviação durante a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu! É a mesma coisa. Entende? Aqui, claro, a mesma coisa não, ali foi muito mais, mas aqui a gente está falando de menos tempo. Só que é muito forte. Se a computação quântica, por alguma razão, encontrar essas coisas que são... Aí eu volto àquela questão lá atrás. Existe o algoritmo do mundo? Ou será que existe... As coisas são realizadas em ato, elas acontecem enquanto elas são computadas pela realidade? Nessa segunda visão, então, se alguma conjuntura trouxer essa realidade à uma tona, verdadeira necessidade. Uma necessidade ou um dinheiro, sei lá. Falta o cu no fogo dos homens. Então, exatamente. Se tiver fogo na bunda, eu acho que a computação quântica com seriedade e fazendo essas coisas que, assim, o que importa não é fazer melhor. O que importa, faz coisas que hoje em dia não são computáveis e a gente não pensa o mundo dessa maneira, porque essas coisas não são computáveis. Eu quero ter a cidade perfeita, mas não faz sentido esse papo. Planta umas árvores, mora no mato. Agora, entendeu? O que é perfeito para um humano que é só uma referência do que pode ser, né? Então você tem razão. E aí o algoritmo quântico ele tem o poder de talvez chegar a essa conclusão muito mais forte do que o algoritmo tradicional. Eu acho que é a intuição de qualquer um. Mas claro que não é perfeito nem nada, tá? Pelo amor de Deus, seria uma ingenuidade assumir. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas 10 anos vai ter PC quântico? Não. Então, peraí. Vamos lá. Eu acho assim, um otimismo brutal. 10 anos. Elon Musk timismo. Exatamente. Muito bom. Aí a gente pode ter computação quântica bem relevante rolando pra caralho, tá? Eu quero... Você já... tem um anime que é desenho japonês. Chamado... Sword Art Online. E aí é tipo um jogo... Que eu sou gamer, nós dois somos gamers, a gente veio desse universo. E é um jogo onde você entra no jogo, entendeu? Quando eu fiquei sabendo desse negócio de Quantum, falei, mano, é isso. O jogo que a gente entra no jogo vai vir de um computador quântico.
Eu tive essa intuição, Ou assim. seja, ele só quer um computador quântico pra jogar. Não, a minha vida é girada em jogos. Que legal. Tudo Vamos que falar de jogos. Eu adoro esse assunto. Que você adora jogos mesmo? Sim. Você conhece a teoria dos jogos? Tipo... Lógico. Não, mas deixa eu só responder isso aí, senão eu vou deixar essa lacuna. Claro, se tiver alguém. Se ainda tiver alguém com a gente. Não, você não tem noção de como o pessoal tá gostando desse vai, papo. Vai Você não tem noção. Você não tem noção. Que bom. Então vamos lá. Com otimismo, em 10 anos, a gente tem computação quântica fazendo essas coisas assim, tipo, resolve o trânsito, resolve as questões ligadas à otimização energética, ajuda a gente a resolver problemas que hoje em dia a gente não pode, de fato, considerar a partir do que a gente tem de poder computacional. Só a gente considera essas outras coisas. Sistemas complexos em que uma coisa impacta a outra, todas elas andam juntas, são milhares de coisas. Com menos otimismo, em 15. E só com pessimismo eu diria em 20 ou mais. Ou seja, computação quântica que vai mudar o mundo, total. Você pensar, virada do milênio, cara, era muito difícil você fazer processamento de qualquer tipo de algoritmo mais forte, inclusive porque os bons algoritmos por exemplo, na virada do milênio acho que existia tipo Support Vector Machine, etc. Mas, por exemplo, os bons algoritmos de Deep Learning não existiam mesmo. O que surgiu nos últimos 10 anos é um absurdo. Então, 20, a gente está falando de uma mudança assim. Tá? Então, nos anos 50 existiu o Perceptron, que era um paradigma de neurônio, que no fundo era o primeiro resquício da inteligência artificial. Mas mesmo? Que é uma rede neural. Perceptron, Mas, enfim... Tem essas coisas todas e tal, mas na verdade o papo bombou nos últimos 15 anos, porque 10, 15, porque a coisa aconteceu, tá? E hoje em dia, ela aconteceu puxada, porque realmente esse tal milagre que eu tô falando aconteceu. O mundo hoje em dia, se você não tem... Lost More. Então, mas houve um salto quântico, por assim dizer, dentro da lei de Moore, da inteligência artificial, porque as empresas, num determinado momento, e os governos, as partes mais estratégicas, entenderam que precisava ter, todo mundo tem, que você não tem, você está fudido. E aí todo mundo tem, e aí é o winner takes all e tipo... Ferrou. Winner takes all, na inteligência artificial. Total. Porra. Então, assim, se acontecer com o quântico, eu acho que 10, 12 anos não é o horizonte muito fora da realidade, tá? Entre 10 e 15, assim. Se não acontecer, mesmo assim, acho que em 20 anos, que é pouca nada. Então, voltando à questão. Cara, 15 anos atrás, a gente tinha inteligência artificial de verdade. A gente vai estar vivo aí, 25 anos, Nossa, lógico, pelo amor de Deus. E esse troço vai estar lá muito forte, assim. Então... tem muita coisa para acontecer aí nessa relação entre o ser humano e a inteligência. Que a proposta é a seguinte: a palavra artificial é uma palavra ruim, no meu ponto de vista. Por quê? Porque artificial quer dizer que foi feito pelo homem. Então, por exemplo, pensa na sacarina, ou pensa no glutamato monossódico, que cria uma experiência de sabor que não existe no seu cérebro, tá? Um nami. Só adoçantes. O glutamato não é um adoçante, né? Eu não manjo, sal, mano. tá? Não, tudo bem. Mas o que Se importa for glutamato, fudeu. Não, é Aginomoto. Tá? Porra, aí eu sei. Tá. Essas coisas são artificiais. Agora, a inteligência artificial, a gente está falando de quê? Do algoritmo. E aí a gente entra na discussão, mas a matemática, no final das contas, ela foi criada ou descoberta? Entende? Descoberta. No certo sentido, as duas coisas, mas no certo sentido tem uma... Então, a inteligência não é tanto artificial, acho que é mais legal a gente falar de inteligência de máquina. Ela tá lá na máquina. Aí você entra no Gaudel copiando os cupim. Não tem inteligência... Quem? O Gaudí. Gaudí, desculpa, mano. Desculpa. Não, muito legal, é verdade. Entende? Então, assim, a inteligência artificial não é artificial. Ela é inteligência de máquina. Ela é inteligência na máquina. A inteligência é sua. Sim. Ela, de você que está lá tanto programando quanto manipulando ela e tirando alguma coisa inteligente. Porque uma calculadora pode te dar umas sacadas inteligentes. Naquela hora eu preciso saber aquela porra daquele número. Na hora que eu sei, eu compro ou não compro. Só que se eu não tenho a calculadora, eu não vou conseguir fazer aquela conta e eu vou comprar ou não comprar no chute. Então, a coisa inteligente foi olhar a calculadora. Total. É nossa a coisa Inclusive, inteligente. isso vai, no futuro, na minha opinião, vai desencadear uma discussão muito interessante do que é estar vivo. Por quê? Claro. A gente vai ter inteligências artificiais tão robustas e tão semelhantes à nossa forma de pensar que a gente vai começar a questionar se nós somos tão diferentes delas, de certa forma. E isso é uma discussão muito... O que vai diferenciar, será que vai ser o propósito? Muito bom, lógico.